Meu Deus querido, Pai amado de misericórdia, mais um dia estamos na Tua presença, Senhor, te agradecendo e te bendizendo, acima de qualquer coisa, pelo Teu grande amor, pela Tua maior prova de amor. Como diz em João 3,16, que o Senhor deu o Seu único Filho para nos dar a vida eterna. Nós te agradecemos, Senhor. E mais ainda te agradecemos porque o Teu Filho, Ele está ao Teu lado, sentado no trono, mas o Senhor deixou o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem está conosco todos os dias, nos orientando, nos guiando, nos protegendo, nos dizendo, não vai por ali, vai por aqui, cala a tua boca, faz isso, faz aquilo. Não é assim. É tão bom sabermos que temos o nosso grande amigo Espírito Santo, o nosso consultor, o nosso coach, aquele que é especialista em inteligência emocional, aquele que é especialista em comportamento. Obrigado, meu Deus. Obrigado por sabermos que estamos na Tua presença, te agradecendo por tudo que Tu és, te louvando, te bendizendo, te agradecendo, Senhor, com o coração cheio de alegria, como todos os dias nós fazemos, porque o Senhor é aquele que nos basta. A Tua graça e a Tua misericórdia são suficientes na nossa vida. Muitos estão preocupados com dinheiro, com fama, com posição, mas eu estou preocupado sim em estar sempre na Tua presença. E que a cada dia as Tuas misericórdias se renovem e que se transformem em ações, em missões, em fatos, em realidade. É assim que nós queremos estar na Tua presença, Senhor. Obrigado por tudo. E como sempre, em nome de Jesus, Pai, eu não sou ninguém, mas eu sempre te peço por aquelas pessoas que precisam. Não sei nome, não sei sobrenome, não sei onde elas moram, onde vivem, o que fazem, mas o Senhor conhece cada coração que está agora necessitado, que está chorando, clamando por uma resposta, e que às vezes até nem sabe onde buscar e a quem buscar. Mas eu peço por ele, Senhor, assim como um advogado pede por um cliente, que ele não seja preso, que ele não seja detido, que ele possa até de repente responder em liberdade. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe mais uma semana. Eu oro e te agradeço. Amém. Aí você pode me perguntar, Paulo, por que você ora para começar o seu jornal? Eu digo para você, essa é a oportunidade que eu tenho para poder falar com Deus e também para poder fazer com que você também sinta como é bom falar com Deus. E por isso que eu faço essa oração todo dia, começando de olho com você e sabendo que essa oração tem tocado muitos corações, porque eu sempre vou dizer, eu não sou nada, não sou ninguém, eu sou apenas um canal, eu sou um esquife em pé porque existe uma alma vivente. E eu não quero fazer mal para ninguém. E nem vou fazer mal para ninguém. Então, todos os dias, nós vamos sim começar o de olho com você, falando com Deus. E terminamos o jornal da melhor forma, falando com você, conversando um pouquinho sobre a nossa realidade. Bem, eu ia fazer uma abertura diferente, mas como tu sabe, né, às vezes eu sou meio alvoroçado, então vamos fazer a abertura? Pois é, né, rapaz? Deixa eu enxugar lágrimas, mulher. Pense numa manteiga derretida, mulher. Pois é, buenos dias para ti que está en Kawaii, en la transmisión, que está en las plataformas digitales.
¿Estás contente con la victoria de España? Yo estoy duro para conmemorar la victoria. ¡Arriba! E agora tem que dar boa tarde, né? Em espanhol, né? Pois é, rapaz. Aí agora, buenas tardes para ti que está na melhor companhia. La radio Igaraçu FM 87,5. La radio de vida em tu coração. E a Rádio Vitória também. Pronto, falei, fiz. Agora eu posso partir. Hoje é segunda-feira, 20 de julho de 2026, programa de número 127. E tem uma coisa, hoje é dia dos amigos, você sabia? Hoje é dia da amizade. Eita, Lelê, dá um abraço no teu amigo, criatura. Eu também tô abraçando a tua criatura, que é meu amigo, minha amiga, que tá aqui todo dia comigo. Isso mesmo, obrigado pelo seu carinho. Gente, deixa eu correr contra o tempo, né? Como sempre eu fico fazendo aqui a minha loucura. Mas vocês sabem, né? Que vocês gostam, né? Vocês amam esse negócio. Pois é, minha gente, deixa eu falar com vocês rapidinho sobre a nossa última curiosidade da Copa. Vamos fechar com chave de ouro. Pois é, na final da Copa do Mundo, a Argentina chegou a 100% de aproveitamento com 7 vitórias e um ataque super produtivo. A Espanha se destacou pela defesa sólida, estando invicta no torneio sem sofrer gols em 6 partidas. Por razões de estilo de jogo, não surpreende que a Espanha tenha os 3 jogadores com mais passes. Rodri, com 694, Aymeric, com 568 e Cubarsí, 566. Aí a Argentina tem 2. Leandro Paredes, 521 e Enzo Fernandes, com 483. Vitória da Espanha, né? Saber que a final foi latina, né? Espanhol. Oh, meu Deus, para com tudo. E hoje é aniversário de uma moça chamada Fátima, ou melhor, Maria de Fátima Neves Freire Maia. Você pode não se lembrar desta senhora, mas quando eu disser para você que ela fez um dos maiores papéis que até hoje rende na televisão brasileira, que era a Paula, namorada do professor Fábio. Opa, tá caindo a ficha. É isso mesmo, é a Paula de Gata Comeu? Pois é, Fátima Freire faz aniversário hoje. Ela é de Curitiba, no Paraná, e faz aniversário, aliás, nasceu em 20 de julho de 1953. E tu que tá fazendo aniversário, bora comemorar sim, em nome de Jesus, viu? Então, agora sim podemos dar continuidade ao nosso programa, porque as aberturas já foram feitas, ou melhor, a abertura já foi feita, e agora vamos saber se hoje chove ou não chove, se o tempo tá bom ou não tá. Pois é, vamos aí à informação fornecida, como sempre, pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Eu sempre falo isso para ninguém estar dizendo depois que eu estou inventando previsão do tempo, tá? Pois é, hoje a intensidade dos ventos está fraca, mas em Igaraçu é incrível, né? A força do vento, que coisa bonita. Eu amei o vento lá em Igaraçu, ou melhor, aí em Igaraçu. A umidade máxima do ar está hoje prevista para 95% e a mínima em 60%. Temperatura mínima de hoje 21 graus e a máxima de 27 com tendência de queda. Hoje temos aí a previsão de tempo nublado com chuvas, possibilidades de chuvas isoladas. Então aí foram as informações do tempo para essa segunda-feira. Graças a Deus não temos alerta da PAC nem do IMET, então tá tudo bem, graças a Deus. E aí vamos às manchetes dos jornais que estão circulando em Pernambuco nesta segunda-feira. É de fúria! Espanha bate a Argentina e conquista o bi. É isso mesmo, né? Pois é. Diz aqui que Ferran Torres, esse agora tem que dar umas puxadas no R. Não é o escarro não, é que promessa. Ele marcou no segundo tempo na prorrogação e garantiu o bicampeonato mundial da Espanha durante uma Argentina que não conseguiu jogar. Por que será? Deixa eu quieto. Esse é o resultado. Quem assistiu o desenho do Scooby-Doo, viu? Prazo para convenções partidárias começa a partir de hoje. Isso todo mundo já sabe, né? Quem escuta de olho com você já sabe até quais são as convenções.
E também, infelizmente, né, um homem foi agredido a pauladas em Boa Viagem. Manchete, né? Infelizmente. E os Estados Unidos fazem nova onda de confrontos ao Irã após perda de vidas de militares. Então aí são as manchetes dos jornais que circulam nesta segunda-feira, 20 de julho de 2026. Bora para nossa casa, abrir as portas da esperança, a casa da Angélica. Eita, Lele, Titona chegou, mulher. Ah, Jesus Christ, meu Deus do céu. Hoje eu quero começar com uma nota aqui do Leia Já, que é assim, né? Ele faz uma análise aqui sobre as redes sociais. Eu vou dizer para tu, melhor do que as campanhas de Kekel, de Johnny, de seja lá quem for, é os vídeos que a gente vê por aí. Só que a gente precisa tomar cuidado com uma coisa. Tem muita gente que é paga, né? Assim, deve favor, sabe? Os caras. Aí faz aquele vídeo assim, botando pra lascar. Pode ser uma besteira, mas ele faz um vídeo de, tá vendo aí? Ó aí, meu irmão, vamos lá. Deixa eu pegar aqui minha capa do celular aqui. Eita, quase que eu saio daqui no enquadramento. E tinha que sair. Aí eu vou pegar aqui, né? Vou fazer assim, ó. E aí, meu irmão, isso aí, ó. Realidade aqui da Avenida Agamenon Magalhães, meu irmão. Tá, só tem lixo nesse caralho, irmão. Tá vendo aí? Aí quando dá fé, tu vai descobrir que ele é liderança comunitária de fulano de tal. Ganha do vereador. Né? Lembra aquela historinha das vaias? Que foram dizer que foi funcionário da prefeitura que fez isso? Lembra? Povo de Igaraçu. Eu vou aí hoje, viu? Eu vou passear na feira, viu? Digo nada a vocês. Viu? Quero ver. Pois é, está dizendo aqui. Faltando pouco mais de 3 meses para as eleições, a internet e as redes sociais se consolidaram como uma das principais, vamos dizer assim, vantagens para a batalha da disputa do governo. E se antes a fiscalização da administração pública estava concentrada na imprensa, em órgãos de controle, nos parlamentares, hoje qualquer pessoa com celular consegue registrar problemas em qualquer lugar. E nisso, ele compartilha. É isso mesmo que tu está ouvindo? Pois é, imagina aqui, se eu fizer um vídeo, se eu fizer um recorte, sabe aquele Pablo Marçal, que tudo dele era recorte? Pois é isso. O fenômeno, né? O Leia já inclusive está dizendo aqui que é um fenômeno. Isso, lembrei do nosso Giovanni Prota, José Wilker. José Wilker é pernambucano, sabia? Pois é, agora você está sabendo. Esse fenômeno aumentou a capacidade de fiscalização da sociedade, mas também abriu espaço para uma nova dinâmica política. À medida em que a corrida eleitoral vai chegando, né, cada dia mais se aproximando, cresce o volume de publicações que expõem falhas em equipamentos administrativos, tanto pelo governo quanto pela prefeitura. Né? Tu já viu aqueles vídeos que diz assim, a barreira tá caindo, João Campos, aqui, ó, vem aqui, resolve o meu problema. Mas ela posta depois, lá na festa do São João. Tô aqui, meu irmão, aqui, ó, tô dançando forró aqui no sítio da Trindade, meu irmão. Tu já viu isso? Já, né? Pois é. O ser humano é complicado. Sabia? Eu tava esperando ontem o Xambá Macaxeira. Meu Deus do céu, quando eu desisti de esperar, lá veio ele encostando na parada. É assim. Entendeu? Pois é. Mas para fechar essa informação, diz aqui que em muitos casos os conteúdos deixam de circular apenas entre as pessoas ali daquela região. E isso se expande, se espalha, né? E passam a ser impulsionados por páginas, influenciadores e grupos organizados que disputam a narrativa sobre quem ou não tem capacidade para governar. E tem um detalhe. Hoje em dia, estas publicações, elas estão até gerando matéria em televisão. Nos grandes veículos. É isso mesmo que tu está ouvindo.
Sabe quando o pessoal faz aquelas matérias de preguiçoso, né? Para economizar a gasolina do carro da reportagem? Aí pega as imagens do povo e faz uma chamada de vídeo, alguma coisa do tipo assim? Pronto, é isso que está rolando. Mas na prática, os problemas administrativos que antes ficavam restritos a uma comunidade ou a um noticiário fechado, passam a integrar hoje uma disputa permanentemente pela opinião pública. E aí, tu concorda ou tu não concorda? Tu não é obrigado a concordar não, tá? Mas vou te dizer um negócio que rende, viu? Rende um bocado, Lelê. E como estavam esses nossos candidatos neste fim de semana? Será que alguém estava torcendo, estava fazendo alguma coisa? Mas tem um negocinho aqui, viu? O PT ele já escolheu Luciano Bivar como suplente de Humberto Costa, pré-candidato à reeleição. É isso mesmo, Luciano Bivar. Luciano Bivar, aquele que fala dos tubarão, tu lembra? Pois é, ele foi escolhido aqui vamos dizer assim, né, na convenção do PT para ser o vice de Humberto. Mas, gente, tem um negocinho aqui que fala sobre o presidente do Partido Novo. É isso mesmo, o partido de Eduardice. Pois é. O presidente nacional do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, afirmou neste sábado que a legenda superou a crise enfrentada nas eleições de 2022 e chegou fortalecida para 26. Durante o encontro nacional do partido em São Paulo, ele disse que o partido estava morrendo há 4 anos, mas voltou a ressurgir da cinza como uma fênix em número de filiados e ampliou sua estrutura nos estados e terá candidaturas competitivas nas eleições. E ele disse que o Novo chega a ter 45 mil filiados, mas entrou nas eleições de 2022 com aproximadamente 30 mil em meio a problemas internos. Ele disse que passaram por problemas, o partido cresceu e perdeu filiados, chegaram em 2022 com 30 mil e assim foi. Bem, segundo ele, o cenário agora é outro. Ele disse que o partido reúne atualmente 83 mil filiados e acumula quase 3 anos sem registrar saldo negativo de filiações. Maravilha, né, irmão? Pois é. Eu gosto do Novo porque os caras sabem cobrar, né? Tirando a Eduardista, tá tudo bem. Diz aqui assim, né? Ele também acrescentou que, diferentemente de 2022, a legenda irá disputar as eleições com chapas proporcionais praticamente fechadas, completas em todos os estados. Muito bem. E aí, como é que foi a agenda da turma, né? Agora lá para Jamildo, que Jamildo é quem diz aqui os podres de todo mundo. Mas, olha só o que é que tá rolando em Olinda, cara. Eu tô até, inclusive, preocupado porque tiraram do ar a série Os Intocáveis, né? A moça que criou a série, ela tá aí respondendo simplesmente uma advertência, dizendo que ela não pode mais publicar conteúdos nesse sentido. E, graças a Deus, eu sempre deixo claro aqui para todo mundo, tá? A Casa dos Patrão não tem necessidade de estar aqui, vamos dizer assim, ferrando com a imagem de ninguém. A gente só faz aqui reproduzir as notícias de um jeito diferente, tá? Porque se for para me notificar alguma coisa, então notifique Jamildo, notifique o Leajá, notifique o blog Cenário, né? Eu só faço dar um teatro no Pará. Bem, vocês já conheceram aqui uma moça chamada Eugênia Lima? Ela é vereadora de Olinda. Só que tem um negocinho lá que ela quer colocar que se chama a Comissão Parlamentar de Inquérito, ou seja, a CPI do lixo. Mas ela ainda não conseguiu o apoio mínimo necessário para iniciar a tramitação na Câmara do município. Protocolado em 19 de maio, o requerimento conta até o momento com apenas 2 assinaturas, a dela e de outro vereador. Pelo regimento da Casa, é preciso pelo menos 6 assinaturas para que o pedido seja, vamos dizer assim, né, comece a ser mexido lá dentro e seguir para apreciação do plenário. Ainda tem mais, tá? Segundo a vereadora, pré-candidata a alguma coisa,
diz assim, que a ausência de novas adesões entre os vereadores tem impedido o avanço da investigação. Ela diz, a gente está falando de um problema que impacta diretamente a saúde pública, o meio ambiente e a qualidade de vida da população. Seria tão simples, né, a vereadora chegar e dizer assim, como vereadora ela tem esse direito, como parlamentar, representante do povo, fiscalizadora das ações da prefeitura, de Milera. Ela pode muito bem pedir uma ação da empresa que trabalha com os resíduos. Não é tão simples isso. Pedir uns esclarecimentozinhos, pedir que seja feito isso, que seja feito aquilo. Né? Melhor do que pedir uma CPI. Porque ela vai perder tanto tempo, né? Mas tem outra coisa aqui. Enquanto ela pede CPI, Kekel foi com Milera acompanhar as obras lá do canal do Fragoso. Gente, eu vou dizer para você, esse canal do Fragoso, ele é, assim, vamos dizer, uma das dores de cabeça de Olinda. Porque quando chove, esse canal enche, transborda e é água para todo lado. E a prefeita Milera, né, ela já voltou da licença dela, e Kekel estavam aí no último sábado, aliás, na quinta-feira passada, historiando obras de requalificação do canal. E a intervenção executada pelo governo em parceria com a prefeitura integra um conjunto de obras voltadas para a ampliação da drenagem urbana, a melhoria da mobilidade e a requalificação das áreas do entorno do local. E aí, durante a visita, as duas acompanharam o andamento dos serviços e destacaram a atuação conjunta para viabilizar o empreendimento. Bem, a obra é considerada uma das principais intervenções de infraestrutura com execução na região metropolitana e tem como objetivo reduzir os impactos provocados pelas chuvas nos bairros historicamente atingidos pelos alagamentos. E aí, Milera disse o seguinte: esta é uma obra que representa segurança, dignidade e mais tranquilidade para milhares de famílias. A parceria entre a prefeitura e o governo tem sido fundamental para que este projeto avance e entregue os resultados que a população espera há tantos anos. Pois é, né? Teve 8 de Lupécio. Deixa quieto, né? Pois é. Toma cuidado. Isso. Muito bem. Te lembra, tá? Te lembra lá de Bárbara, te lembra lá dos outros que fica fazendo as coisas e depois chega uma notificação assim. Pois é. Orienta, tá? Isso aqui é a vozinha da consciência. E tem um negocinho aqui, gente, de Silvinho. Pois é, Silvinho é discípulo de Lula. Se Lula dissesse, Silvinho, companheiro, abaixe a calça e mostre a bunda. Aí ele mostra, porque foi Lula que mandou. Pois é, aí diz assim, né? O nosso ex-ministro dos Portos e Aeroportos, deputado federal Silvio Costa Filho, criticou a governadora Raquel Lira a dizer que, após o prefeito de Riacho das Almas, Dió Filho, do PSD, romper a aliança com o líder dos republicanos, exatamente com Silvio Costa Filho, segundo ele, disse assim, né, que Kekel teria coagido o prefeito para que se afastasse dos republicanos e não fizesse campanha para eles. Deu para tu entender? Pois é. O deputado e seu partido, parte da coligação de Dio nas eleições, de Dió, aliás, nas eleições de 24, ele estava em um partido alinhado com a governadora e migrou para o PSD. Na grande leva de gestores do PSDB que saíram após o Diretório Nacional colocar Álvaro Porto como presidente interino do partido na época. Vamos Gargamel, né? Com o rompimento, o prefeito fará campanha para a reeleição de Guilherme Uchoa Júnior, em vez de angariar votos para Silvinho. É aquela musiquinha do ciúme, né? Pois é. Ao dizer que foi traído pelo prefeito da cidade, ele afirmou que Kekel guarda mágoa porque não conseguiu captá-lo para o seu lado. Ai, Jesus, mais um para falar, né? Pois é, enquanto o partido dele está meio que... assim, está meio insatisfeito com o negócio, né? Não foi eu que falei, foi sim o Jornal do Comércio que falou.
Pois é, criatura. E vamos dizer aqui que Johnny ganha mais um título de cidadão. Agora é aonde? Na casa de quem? Hein? Itaquitinga. Pois é, o homem está ganhando cidadão. Daqui a pouco ele vai ganhar cidadão recifense, já sendo recifense, né? Meu Deus. A solenidade aconteceu na Câmara Municipal, lá na zona da Mata Norte do estado. Teve a presença das senadoras, aliás, a senadora Tereza Leitão e da candidata, pré-candidata ao Senado Marília Reis, Marília Monjaro, né? Também compareceram aí, né? A turma toda que a gente já conhece. Isso mesmo. Bom dia e companhia, sabe? Pois é. A entrega da honraria por legislativos municipais está virando uma praxe nos bastidores no período da pré-campanha. Essa já é a 8ª entrega de título de cidadão que ele recebe. Quem tomou a frente, né, para fazer a homenagem foi a vereadora Jaziele Felizmino, do Avante. Avante que está com o Kekel, né? Pois é. E daí, ele já ganhou homenagens, quer dizer, né, já vice não, aliás, minto eu. Ele já é cidadão de Garanhuns, Paulista, São Bento do Una, Angelim, Petrolândia e Araçoiaba. E está sob júdice Camaragibe. Eita mulher, que coisa. Pois é, né? Inclusive para o título de Marília Reis também. Marília Monjaro ganhou, olha. Né? A indicação veio depois dos vereadores Aderito Guarda e André Combi. André da Combi. Viu? Pois é, até Marília também ganhou, olha. Tereza também ganhou. Aí já foi com o vereador Fabinho de Menezes. Tá certo, que coisa linda, né? E aqui para fechar a nossa Casa dos Patrão de hoje, você vê muito, né? A gente falar aqui que Miguel estava no palanque, né? Fazendo festa com o Kekel, nos eventos, nas inaugurações, nas coisas. Pois é, dessa vez ele e Dudu estavam junto com o Kekel no evento. Compareceram em agendas diferentes. Peraí, oi, calma. Peraí, a manchete diz uma coisa e o negócio de outra aqui, não estou entendendo. Vamos ver aqui. Tá. Entendi agora. Isso. Agora entendi. É porque às vezes a gente tem que ter o senso de interpretação. Pois é. Aí diz aqui, ó. Vou recomeçar tudo. Zerei. Corta. Vai agora. O deputado federal Eduardo da Fonte e o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho estiveram em agendas diferentes com a governadora na sexta-feira. A situação acontece quando ambos disputam a vaga ao Senado pela federação, né? Isso aí a gente já conhece. Teve lá a festa do Carmo, os dois estavam juntos com o Kekel. Isso sim, a gente já falou. Kekel esteve com o Kekel no Congresso de Mulheres da Assembleia de Deus, no almoço com membros do Podemos. E também a legenda de Marcelo Gouveia apoia a pré-candidatura de Miguel Coelho ao Senado. Já Eduardo da Fonte fez um ato político em Moreno, em que defendeu novamente a postulação ao Senado, e à noite foi para a abertura do Festival Pernambuco, Meu País, coladinho com o Kekel. Pois é, rapaz. E assim, né? Praticamente aqui os dois só estavam juntos com o Kekel lá na igreja, né, na hora da missa, só isso. Pois é. Então, vamos fechar a Casa dos Patrão, porque não temos mais tempo. Eu ia falar sobre outra coisa aqui de Johnny, mas não vai dar tempo. Mas já valeu a Casa dos Patrão por hoje, né? Pois é. Gostou? Você gosta, né? Da Casa dos Patrão todo dia? É tão bom a gente falar dos políticos desse jeito, né? Pois é, eles, como eu costumo dizer sempre, esta frase, que ela esteja impressa na minha lápide. Todo político é um artista. E deveria estar trabalhando na Globo. Fazendo aquela novela das 9, quem uma cuida. Saindo da Casa dos Patrão, vamos ao nosso olhar sobre a cidade.
Isso mesmo. E eu vou dizer para vocês, meus amigos e minhas amigas, um negocinho aqui que eu quero começar falando com vocês. Deixa eu ver aqui que a notícia está lá embaixo. Isso, deixa eu ver aqui. Não, essa aqui eu não posso falar. Jamais, jamais. Cadê, meu Deus do céu? Cadê a notícia? O meu era para ter colocado um negócio aqui que... Eita, esqueci, meu Deus do céu. Ah, não, saiu. Saiu a tela aqui. Mas não tem problema não, viu? Tem outras coisas aqui que a gente vai falar de todo jeito. Uma laje desabou e deixou uma vítima presa sob os escombros no centro da cidade. Onde é que foi isso? Gente, pelo amor de Deus. Pior que é ali. Eu sei onde é que é. Isso aqui é a Rua da Saudade. Pois é. Engraçado, eu estiei chuva aí, desse negocinho que caiu a laje. Olha só que coincidência. Meu Deus do céu. Uma laje desabou na sexta-feira passada em um imóvel localizado na Rua da Saudade, no bairro da Boa Vista, ao lado da sede da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, a antiga sede. Não, isso aí não é junto dela, não. Não é. É bem distante. 4 pessoas ficaram feridas. Uma delas ficou presa sob os escombros. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e realizar o resgate por volta das 11h40 da manhã. E os feridos não tiveram nomes revelados, mas são uma mulher de 27 anos e 3 homens. Inclusive, temos um idoso nesse meio. Todas as vítimas foram retiradas conscientes e foram encaminhadas para o Hospital da Restauração, Hospital Unimed e a UPA dos Torrões. Rapaz, que coisa, né? E pensar que eu estiei chuva nesse negócio. Olha só, que estrago, né? Não foi só a laje que caiu. E de acordo com os bombeiros, uma vítima foi localizada presa entre as vigas e as ferragens, e as demais estavam na calçada quando os bombeiros chegaram. Elas sofreram escoriações e há suspeitas de fraturas, mas não há informações atualizadas sobre o estado de saúde deles. Pois é, né? Que coisa. Eu tô aqui, como se diz, né? Tô passado. Meu Deus do céu. E tem um negocinho aqui que é o seguinte. Goiânia registra maior acumulado de chuvas nas últimas 24 horas. Quem disse isso foi a APAC. Mas a gente espera, né, que não tenha tido aquela coisa de novo, né? As inundações, né? Mas vamos ver aqui. Goiânia acumulou 25 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima. A lista segue com os municípios de Barreiros, na Mata Sul, Itamaracá e Bonito. Os acumulados de Barreiros e Itamaracá foram 24 e 23. Já em Bonito, 22 e 23 milímetros. A PAC ainda renovou o estado de observação com alerta amarelo para chuvas na sexta-feira passada, na região metropolitana, né? Realmente, sexta-feira foi um negócio totalmente incrível. As análises apontam a permanência de um sistema de confluência dos ventos que estão no oceano. Ainda bem que, pelo menos, não tivemos aqueles episódios de novo, né? De inundações e de pessoas que tivessem prejuízos. Ai, minha gente do céu, olha, presta atenção no negocinho aqui, que assim, né, a gente tem que tomar cuidado com os nossos documentos, principalmente com cartão de crédito. É isso mesmo que eu estou dizendo, cartão de crédito. Imagine você que um cara se aproveitou de uma feira para gastar 30 mil reais. Você acredita nisso? Pois é. Então eu vou segurar essa notícia aqui, porque ela aconteceu em Ponta Grossa, no Paraná. Então isso aqui vai ficar para o nosso noticiário nacional. Certo? Então pronto. Me aguarde, que a gente vai falar disso aqui. Isso aqui, inclusive, serve de alerta para que muitas pessoas se liguem, prestem atenção, tomem cuidado, porque hoje em dia, infelizmente, é aquela história, né? Eu, por exemplo, eu digo para a Vera, né, que tudo que eu tiver de fazer em relação à Rádio Igaraçu, ela vai estar ciente. Porque, assim, hoje em dia, tem pessoas que abusam muito, né, vamos dizer assim, né, da confiança dos outros e acabam fazendo coisas erradas. E isso, sinceramente, é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado.
muito cuidado. Eu mesmo eu tenho um nome para zelar, eu tenho muito cuidado com as coisas que eu faço. E não é qualquer coisa de qualquer jeito que eu faço. Mas, gente, vocês imaginam, rapaz, que uma tonelada, não foi só uma não, aliás, né? 42 toneladas de milho. Milho. Lembrei agora daquela musiquinha de seu Luiz Gonzaga, né? Seu Luiz, comi seu milho e como, e como, e como, né? Lembra disso? Pois é, rapaz. Mas o negócio é outro, né? Porque aí o milho foi apreendido. Sabe por quê? Sabe quem apreendeu o milho? Quem foi que pegou o milho? Foi a Polícia Rodoviária Federal. Agora, por que eles pegaram esse milho? Logo aonde? Garanhuns, rapaz. Meu Deus do céu. Escuta isso aqui, criatura. Aconteceu no sábado, né? E a Polícia Rodoviária Federal, ela fez a apreensão na BR-423. E a mercadoria havia sido encaminhada, né, de Eduardo Magalhães, na Bahia, com destino a Lagedo. Esse carregamento era transportado por um caminhão bitrem interceptado durante a Operação Festival de Inverno. Aos policiais, o motorista informou que não possuía a documentação fiscal da carga nem a autorização especial de trânsito, né? São as documentações que liberam os caminhoneiros para partir. O que é obrigatório para esse tipo de veículo. Além disso, o tacógrafo, o equipamento que registra o tempo de direção e a velocidade e a distância percorrida, estava quebrado. O bitrem e a carga de milho foram encaminhados para o pátio. A Secretaria Estadual da Fazenda foi acionada para providenciar a regularização fiscal da mercadoria. Tá vendo? Cuidado, cuidado. E tem um negocinho aqui também que foi notícia agora recente, foi atualizada às 4 da manhã, que é bom a gente falar sobre esse assunto. Estudo mostra que pavimento permeável ele pode ajudar o Recife a reduzir os alagamentos. Será? Como é que funciona esse negócio? Atualmente os alagamentos, nossa, meu Deus do céu. Às vezes até quando se diz assim, tá chovendo, eu digo, oh meu Deus do céu. O centro de Igaraçu fica tomado de água, o centro do Recife, todo canto fica tomado de água, então não dá para sair de casa. Então, o que acontece? Essa pesquisa ela foi publicada em março na Revista Brasileira de Ciências Ambientais. E ela indica que o tipo de infraestrutura pode tornar a drenagem urbana mais resiliente durante as chuvas e as mudanças climáticas. A pesquisa avaliou o desempenho hidráulico de um sistema implantado no campus da Escola Politécnica da UPE, no bairro da Madalena. E durante este período de pesquisa, o pavimento suportou chuvas de 122 milímetros em maio de 2023 e de 137 milímetros em junho de 2024. Segundo os autores da pesquisa, do estudo, esse comportamento confirma o potencial da tecnologia que reduz o escoamento superficial de água e contribui para a mitigação de alagamentos em áreas urbanas. A pesquisa foi conduzida por Lucas Amorim Amaral Menezes, da UFPE, em parceria com os professores Jaime Joaquim da Silva Pereira Cabral, da UFPE também, e UPE, e Silvana Melo dos Santos, também da UFPE. O trabalho parte do avanço da impermeabilização do solo. Consegui falar. Não enrolei a língua. Provocado pela expansão urbana que reduz a infiltração de água da chuva, aumenta o volume de escoamento superficial e agrava os episódios de inundação, o cenário que tende a se intensificar ainda mais, né, com o passar dos anos. Então isso é interessante, né? Eles vão tentar agora entender como é que foi o negócio aqui. Eles explicam. Eles transformaram uma área antes totalmente impermeável, ou seja, a água ela fica e não escoa. Sabe aquela coisa do tipo, você lava a roupa num dia de sol, de calor, aquele sol bem forte. Com 2 horas a tua roupa está seca. Aí o que acontece aqui? Eles tinham um pedacinho de chão para fazer os testes e a água ficava. Ela não secava. Ela não se diluía, não evaporava. Né? Vamos dizer assim. Então o que aconteceu? Era revestido esse espaço com blocos intertravados de concreto permeável. A intenção integra o conceito das chamadas soluções baseadas na natureza.
estratégias que buscam reproduzir processos naturais para enfrentar os desafios urbanos, como as enchentes e ilhas de calor. Como eu já falei para vocês aqui, eu acho que é assim, né? Eu acho que eu sou um dos poucos jornalistas que me preocupam com o meio ambiente. E quando você vê esses testes aqui, nossa, meu Deus do céu, isso aqui é uma maravilha. A gente precisa muito disso, porque, como eu já falei algumas vezes, a gente tem um solo que ele chama o calor. Ele é feito de petróleo, o piche. É muito bom você pedir sua rua pavimentada, asfaltada, com piche, mas depois você não vai se lembrar de que aquilo dali vai te trazer um calor danado. E que a água não, ou seja, assim, né? Vamos brincar, né? Ele não chupa a água. Pronto. Pessoal. Só isso. Então, a gente espera, né, que esse projeto seja patenteado, seja executado de preferência, né? Porque eu vou dizer para vocês, isso é tão bom. Isso é tão bom. Eu amo essas coisas. Para falar de soluções é comigo mesmo. E tem uma outra notícia aqui também que é muito interessante. Escuta só esse negocinho aqui, rapaz. Melhor motorista do Brasil. Eita, Lelês. Como está a sua carteira de motorista? Será que você já tem uma advertência ou você já recebeu uma multinha? Rapaz, 20 finalistas disputam prêmios aqui no estado. Que negócio é esse? O município do Cabo, ele vai ser a sede, no próximo dia 25, da final nacional do motorista Série A. É porque exatamente dia 25 é dia dos rodoviários também. E acho que isso me falha também, acho que dia do motorista, alguma coisa do tipo. A iniciativa do SESC Senat valoriza a excelência dos profissionais do transporte rodoviário. Exatamente. Na etapa final, a competição contará com 20 motoristas classificados nas etapas que irão disputar na unidade operacional do SESC Senat o melhor motorista do Brasil. Aí como é que o negócio funciona? Os participantes passaram por um diagnóstico completo que incluiu exames de sono, consultas psicológicas e nutricionais, além de testes práticos em simuladores de direção. Todo o circuito foi estruturado para incentivar o aperfeiçoamento profissional e a saúde, além da direção defensiva. O resultado final ele está sendo definido após uma série de avaliações que mediram o conhecimento técnico também desses motoristas, o bem-estar físico e as competências essenciais para a rotina nas estradas. Mais de 8 mil motoristas profissionais de 2.700 empresas de todo o Brasil participam dessa competição. Na final, tem gente de Alagoas, Amapá, Amazonas, Brasil, Ceará, Distrito Sanitário. Eita, meu Deus! É de tanto falar na questão do meio ambiente que eu o Distrito Sanitário na cabeça. Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, aqui de Pernambuco. Eu queria saber quem é esse melhor motorista de Pernambuco, viu? Pois é, esse daí merece ser canonizado. E na Paraíba a gente sabe, né, que o pessoal dirige muito bem e é um povo muito educado. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Simplesmente o objetivo do torneio é realizar o reconhecimento para profissionais que trabalham no transporte brasileiro, se destacando pela qualificação, desempenho e compromisso com a segurança viária. Que coisa boa, hein? Eu quero ver o resultado depois. Com certeza. A gente precisa ter pessoas assim, né? Pessoas mais responsáveis do trânsito. A gente agradece por isso. Pelo amor de Deus. Ai, Jesus Cristo, pense, viu? Tem inclusive aqui, vamos dar uma diquinha para a juventude? Uma dica importantíssima, né? Para você que está aí pensando no Enem. Tem gente que já fica naquela crise de ansiedade, tem gente que fica pensando, eu vou passar, não vou passar, vou passar, não vou passar. Mas preste atenção, tem umas dicas boas aqui que a professora de redação Ruth Cavalcante, ela traz. Ela é do preparatório Profera e explica que as férias, elas podem ser um momento importante para avançar nos estudos, desde que o estudante consiga manter uma rotina equilibrada. Lembra que a gente já falou até dos concursos públicos também, como é que você vai estudar? Pois é, você tem que focar. Não adianta, se você tem um objetivo na vida, seja para fazer um concurso, fazer uma faculdade,
em tudo você tem que focar. Você tem que prestar atenção no horário de estudos, como você vai estudar. Porque não vai adiantar você dizer assim, ah tá, eu vou estudar, vou pegar o livro, vou pegar não sei o quê, vou botar no fone de ouvido, aí lá vai. Tu conseguiu absorver esses conteúdos todos? Ainda te pergunto mais. Na escola, quando você está estudando, ou quando você estudou, você tem aquela preocupação de realmente prestar atenção e depois você fazer uma revisão daquilo lá que está sendo falado, dar uma olhada no YouTube, saber mais um pouco sobre aquilo ali? Esse é o segredo. Então, olha, ela diz o seguinte: uma dica importante é tentar organizar horários de modo para manter uma rotina de estudos e até intensificá-la um pouco mais, fazer mais simulados, mais redações com diferentes temáticas. A questão até da redação, inclusive, é interessante. Quem tem domínio da redação, vamos dizer assim, como eu tenho, graças a Deus por isso, que eu domino redação, eu amo escrever. Mas existem pessoas que têm dificuldade, né, de colocar início, meio e fim, organizar as palavras, não ser repetitivo, não ser prolixo, sei lá o quê. Então, se você está vendo que a redação ela faz parte desse processo dos concursos, do Enem, inclusive, né? A redação do Enem, pronto. Eu fiz o Enem uma vez só e a minha redação salvou minha nota. Minha nota na prova foi uma porcaria, mas a minha redação foi 87 na época. Ou seja, né, uma média boa. Então, assim, a professora de Biologia, Josiane Menezes, também destaca que este não é o momento de tentar revisar toda a teoria de ensino de uma vez. A recomendação é concentrar os estudos nos assuntos que aparecem com maior frequência nas provas e usar as questões para consolidar a aprendizagem. Brinca com alguém, faz um tipo gincana, sabe? A gincana, eu vou dizer para você, tipo um show do milhão. Isso é tão bom, gente. Abre a mente, você desperta aquelas coisas lá meio travadas na sua cabeça. É uma maravilha esse negócio. Então ela diz assim, né? Estudar os conteúdos mais recentes da prova, resolver questões de provas anteriores e fazer os simulados. Então, também tem um outro fatorzinho primordial nesse negócio todo. Outras orientações são necessárias organizações de estudos por competências. Como é isso? Não é apenas pela sequência do que se estuda na escola. Segundo ela, a professora, compreender as competências avaliadas pela prova pode tomar um destino, aliás, tornar o estudo mais eficiente. Ela diz que se o aluno estudasse por competência, teria mais resultados. Mas geralmente isso só acontece em redação. Então, dica para a juventude. Ô mãe, diz um negócio, tá? Ajuda teu filho. Também deixe seu filho em paz, porque eu vou dizer para você. Aí já vamos para a questão da família. A gente precisa entender que se o estudante está se preparando, ele precisa ter paz. Não adianta você estudar estressado. Não dá certo. Então é preciso realmente, você ali vai chegar, sentar. Se precisar, você bota uma música, relaxa e depois vamos para a batalha, como se diz. Certo? Então deu para entender as dicas boas aqui que a gente trouxe para vocês? Que bom, né? Graças a Deus. Bem, se eu tinha falado de uma laje que desabou, nós também temos aqui um incêndio que aconteceu no empresarial no centro da cidade. Então, vou ver aqui essa informação também, né? Porque, como eu digo para você, se não tem acidente, tem incêndio, tem sei lá o quê, tem resgate de gente trabalhando como escravo. Engraçado uma coisa, né? O que aconteceu lá na laje que desabou, o incêndio foi pertinho de onde é essa história da base, na rua do Riachuelo. Também, lógico, eu conheço o centro da cidade de Pós Salteado. Um empresarial localizado na rua do Riachuelo, ele foi atingido por um incêndio na sexta-feira. A ocorrência foi registrada no edifício Ébano, próximo ao Colégio 2001. Para atender a ocorrência, os bombeiros mobilizaram 7 viaturas. 5 vítimas precisaram ser socorridas pelas equipes que atuaram na situação. Segundo a corporação, uma mulher de 53 anos sofreu uma queda da própria altura. Como assim? Ela foi encaminhada para o hospital particular no Recife e as outras 4 vítimas foram uma mulher de 39 anos, outra de 40, um homem de 68 e outro de 33.
Eles apresentavam quadros de inalação de fumaça e foram levados para a UPA de Olinda. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que, após o atendimento às vítimas, a vistoria da área e a eliminação dos riscos imediatos, e a ocorrência foi finalizada lá no local. Até o momento, não foram divulgadas atualizações. Engraçado, né? Meu Deus do céu, quanto mais a gente fala sobre prevenção, mais o povo faz. É incrível. Ontem até eu estava brincando na igreja, né? Fui beber água e o menino disse assim: menino tá doido para brincar no gás. Oi, como é que é? Hã? Não, não deixe não. Não deixe não. Hoje em dia o pessoal parece que é aquela coisa assim, né? Que. Ah, achei a notícia que eu ia dar no começo. Diz assim, né? Que não, é melhor que a criança passe pelo trauma, porque aí realmente ela não vai querer mais nem chegar perto. Ela vai dizer assim: ah, eu tenho medo disso aqui, porque ela mexeu com isso. Bem, a notícia que eu ia dar no começo do bloco, eu consegui encontrar agora para a gente fechar o bloco das notícias da cidade. O comércio varejista. O que é esse negócio de varejo e atacado? Né? A gente sempre tem essa dúvida. Por exemplo, atacarejo, atacadão, arcovita, atacarejo não sei das quantas, atacadão não sei de quê. Como é que funciona esse negócio? Mas antes, eu preciso dizer para você aqui que o comércio varejista do Estado, ele teve o melhor desempenho do país nos últimos 5 primeiros meses do ano. Olha que coisa boa! Quem divulgou isso foi a Pesquisa Mensal de Comércio, realizada pelo IBGE. E o resultado ficou bem acima da média registrada no Brasil, de 1,7%. E também superou o desempenho no Nordeste, que apresentou crescimento de 3,2%. Na comparação, entre maio e, vamos dizer assim, desse ano e maio do ano passado, o Estado manteve um ritmo de crescimento, as vendas aumentaram 7% e o segundo melhor resultado do país, e também maior entre os estados do Nordeste. A pesquisa indica que quem foi que deu essa alavancada no varejo? Supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas, comércio de equipamentos de informática e papelarias. Estas foram, vamos dizer assim, os empreendimentos, né, que, vamos dizer assim, impulsionaram esse crescimento. E como se diz, né? O pessoal fica naquela assim, pensando: ah, meu Deus do céu, porque vai fechar loja, vai fechar não sei o quê. Só existe uma coisa que é o seguinte: as pessoas têm que entender que o comércio hoje, eu vou falar no caso aqui de Recife, tá? Eu sei que Igaraçu, inclusive, o centro e o sítio histórico, eles concentram muita coisa. Por exemplo, eu não sei se Cruz de Rebouças, vamos dar esse exemplo, tem um comércio forte, como, por exemplo, Casa Amarela, Pibiribe, Água Fria, Afogados. As grandes lojas, as grandes marcas estão tudo indo para os bairros, ou então para os shoppings. É por isso que o centro da cidade está abandonado. E muitas vezes o pessoal prefere comprar perto de casa, sabendo que não vai ter dor de cabeça para pegar ônibus, para, tipo, correr o risco de alguma coisa. Não, tá tudo perto de casa. Então, é por isso que o pessoal precisa entender esse raciocínio. A grande maioria das coisas hoje, elas estão aonde? Perto de casa. Você não precisa ter muito estresse para fazer suas coisas. Viu? O segredinho é esse. E, gente, aqui, né, uma idosa de 83 anos, ela desapareceu no Recife. A família dela está pedindo ajuda para encontrá-la, né? Acho que, se não me falha a memória, ela é daqui da nossa zona norte do Recife. E eu preciso fechar esse bloco com isso aqui, tá? Pronto. Aí diz aqui, né? Uma idosa de 83 anos desapareceu na manhã de ontem no Sítio dos Pintos. O Sítio dos Pintos fica perto da Universidade Rural de Pernambuco. Né? Tipo assim, já para quem vai beirar a BR para ir para Camaragibe, a Caxangá. Bem, o nome dela é Rosilda Cândido da Silva. Ela possui demência e indícios de Alzheimer. Então, segundo informações divulgadas pela filha Adriane Cândido da Silva, ela mora em Casa Amarela, ou seja, aqui na nossa área, mas passava o fim de semana com a família lá no Sítio dos Pintos. Ela saiu por volta das 4 da manhã de ontem, do condomínio onde ela estava. Ainda segundo a filha,
Ela usava um pijama, sapatos pretos e saiu com uma bolsa grande laranja e uma pequena de cor preta. A família ela encaminhou, né, um boletim de ocorrência no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, mas pede ajuda para encontrá-la. A atualização sobre a idosa, né? Ah, tá. Uhum, muito bem. Graças a Deus aqui que ela foi encontrada. Tá dizendo aqui a notícia aqui embaixo em negrito, né? Atualização. Ela foi encontrada no bairro do Zumbi do Pacheco, ainda na própria manhã de ontem. Então, graças a Deus que ela foi encontrada, né? Eu fico imaginando uma pessoa assim, porque o meu avô estava desse jeito. Meu avô, ele tinha mania, ele era um homem muito grande, assim, forte, e ele tinha mania de pular, ele quebrava as coisas e passava. Quando café, de repente, o pessoal chegava aqui em casa e dizia, ah, seu Felipe estava na rua. E assim era, né? Então, vamos tomar cuidado com os nossos idosos, principalmente que estão nessa situação, de demência e de Alzheimer, tá? Porque de repente ele foge, sai e depois tu vai endoidar e não vai conseguir encontrar. Pronto, fechamos o nosso bloco da cidade, vamos dar aquela passadinha no Brasil, vamos ver se dá tempo de falar da Copa também, né? Vamos lá, corre! Pois é, vamos dar aquela olhadinha aí rápida e básica no Brasil, porque eu já falei demais. Pois é, gente. Sim, vamos lá para a história do negócio aqui, né? Do Paraná. Um suspeito de furtar um cartão de crédito de uma freira em um convento onde prestava serviços como dedetizador, ele gastou mais de 30 mil reais. A prisão preventiva por tempo indeterminado aconteceu semana passada, mas vale a pena a gente reforçar, quando a Polícia Civil, lá do estado do Paraná, também apreendeu produtos que teriam sido comprados por ele, com esse cartão que estava na casa dele. O nome do suspeito não foi divulgado, né, e não foi possível localizar a defesa dele. De acordo com a polícia, o furto do objeto aconteceu em 5 de junho, na cidade de Teixeira Soares, que fica lá no Paraná. Ele retirou as pessoas do prédio do convento para fazer a dedetização e levou o cartão que tinha um papel com a senha. A partir daí, ele fez compras e chegou a sacar o dinheiro em espécie também. Na casa dele, a polícia apreendeu itens como jogos de panelas, micro-ondas, aparelho de som. O cara fez a feira. Ele parece que é aquele povo que ganha nos programas de televisão, né? Pois é, comprou tudo que ele queria. Só que, segundo a polícia, os produtos foram recuperados, somam 14 mil reais. E na residência dele foram apreendidos 6.400 reais sacados com o cartão. O que deixou a conta negativa. Outros produtos que teriam sido adquiridos pelo suspeito, fechando o total de gastos, aí chegou sim a 30 mil reais. E segundo o delegado da investigação, diz que ele continua na tentativa de identificar pessoas que possam ter participado como receptadores dos produtos. O inquérito pode ser encerrado até em 10 dias. Então, daqui a pouco, quem sabe, né, a gente pode ter aí o desdobramento dessa história. Então, tome cuidado com seu cartão de crédito, pelo amor de Jesus. E tem aqui, né, uma senhorinha de 109 anos, com mais de 130 descendentes, lá do interior de São Paulo, se despede do mundo. E exatamente seu sepultamento, né, ela é conhecida como Dona Lazinha, aconteceu no domingo no cemitério municipal lá da cidade do interior de São Paulo. Deixa eu ver qual foi a cidade, né? Vamos lá, vamos bater aqui. Isso. Gente do céu. Olha que figura, papai. Oh, meu Deus, eu acho lindo os veinhos, né, rapaz? É aqui, ó. O nome dela era Lázara Maria da Conceição Barbosa, conhecida como... Eita, meu Deus do céu. Eu vou conseguir... Né? O nome da cidade que Dona Lazinha morava, Paranapanema. Isso mesmo, Paranapanema. Vamos repetir? Paranapanema. Pronto, ela nasceu em 20 de fevereiro de 1917, em Guareí, também no interior de São Paulo. Ou Guareí, né? É, Guareí, estou vendo o acento ali. A causa, né, do seu falecimento não foi divulgada.
Ela era matriarca de uma família com 138 descendentes diretos, entre filhos, netos, bisnetos, tataranetos e assim vai. Pois é, minha velhinha também, se estivesse viva agora, estaria completando 100 anos. Né? Graças a Deus, porque eu pude fazer muito pela minha velha. Mas vamos dar uma faladinha na Copa, né? Pois é, menino, pelo amor de Deus, que jogo foi esse? Lembrei agora da música de Jojo Todinho, rapaz. Pela fé, meu irmão. E tem um negocinho aqui que estão já, né, fazendo as análises. E dizem assim, né? O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, reconheceu a superioridade na Espanha após a derrota por 1-0 na prorrogação da final da Copa. Embora tenha elogiado o esforço de seus jogadores, incentivado a todos e valorizarem também, né, o trajeto até o seu vice-campeonato, ele diz assim: eles foram melhores, essa é a verdade, mas guardarei com carinho a lembrança deles, do que conquistaram e da importância de chegar até aqui. Precisamos valorizar intensamente isso, pois exige muito esforço. Foi o que disse o treinador lá da seleção argentina. Pois é, né? O pessoal tem sempre que pensar que você está indo para uma competição. Então não é chegar como o coelhinho que já ganhou, não, viu? Pelo amor de Deus. Já a gente conhece, né, a historinha do coelho da tartaruga? Muito bem. Então isso tem que ser colocado em prática todo dia. E aí, vamos dar uma olhada nos nossos prúbios. Pois é, meu Deus do céu. Olha, será que alguém ganhou? Será que alguém perdeu? Será que alguém foi-se embora? Chorando se foi? Acho que não, né? Não sei. Vamos ver isso agora. O Sport cede empate no fim ao Operário e chega ao jejum de 7 jogos sem vitória. Sport, pelo amor de Deus. Ó, menina, vai aí orar por você, viu? No Santa Cruz, empresário de Quirino abre caminho para acordo com o Santa Cruz. O desejo é continuar. Já no Náutico, Hélio dos Anjos admite dificuldades em trazer reforços. Ele diz que o Caixa está com dificuldades. Inclusive até o pessoal aí da organizada do Náutico, né, foi fazer protesto. Aí como se diz, né? Cada um com seu cada um e cada qual com seu cada qual. Fechamos o nosso noticiário de hoje. E vamos para a nossa DR. Bora para a nossa DR? Pois é. Hoje é dia dos amigos. Eu quero aqui homenagear os meus amigos, que são meus irmãos que eu não tenho, que eu não tive, eu só tive irmã. Pois é. Mas existe um versículo na Bíblia que ele é muito bonito. Ele diz assim, né? Provérbios 17:17. Em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz um irmão. Esse versículo destaca que o verdadeiro amigo, ele está ali sempre com você. Sabendo que às vezes a gente precisa ter o nosso momento solidão para amadurecer mais também, tá? Mas esse amigo, ele é tipo aquele teu anjo da guarda, só que em carne e osso. Ele permanece ao nosso lado não apenas nos momentos bons, mas também naquela hora de apoio, de aperto. E exatamente nessas horas, a amizade se aprofunda tanto que ele passa a ser considerado realmente como sendo aquela pessoa da família. E eu posso dizer assim para você, eu tenho esses amigos. Graças a Deus eu tenho esses amigos. Um deles se chama Abimael, o outro é Natanael, os dois são irmãos. Tem o meu amigo Rogério, que inclusive é aniversário dele essa semana, e eu vou fazer uma visitinha para ele. Surpresa, já entreguei, né? Ele não vai ver mesmo. E tenho também mais dois, que se chamam Carlos, e foi ele que me levou para o bombeiro. Papai do céu usou ele para que eu me tornasse bombeiro. E também, vamos dizer assim, Tiago Menezes. São esses 5 amigos que eu tenho, que eu posso dizer que se enquadram em Provérbios 17:17. E que a cada dia mais a gente possa também, quem sabe, aumentar esse número de pessoas. Não é 1 milhão de amigos que Roberto Carlos fala,
mas são aquelas pessoas que são realmente chegadas mesmo. Sabe aquele que você liga e passa 10 horas conversando com ele? Sabe aquela pessoa que você diz assim, fulano, hoje eu estou precisando dar uma chegada aí, eu quero desabafar, mas eu não quero falar por telefone, eu quero falar olhando no teu olho. Então, existem amizades importantíssimas que a gente não pode deixar de mão. Então, hoje, no Dia dos Amigos, eu quero agradecer o seu carinho, agradecer em especial a Vera Maria, quem confia em mim todo santo dia. E, como eu costumo dizer, que estas novas amizades, elas também possam dar frutos e possam amadurecer. E agora, para eu não chorar de novo, vamos fechar, né? Pois é. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, você que assistiu, você que ouviu. Amanhã, a permissão de papai, a gente volta de novo. União é da nome. Cheiro para vocês, viva a nossa amizade. E amanhã a gente conversa, a permissão dele.